Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. No ano em que o país comemora o seu primeiro Oscar, o de melhor filme internacional, com Ainda Estou Aqui, a história da ditadura militar volta a ser lembrada com muita força. Uma das cenas mais impactantes do filme é quando Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, desaparecido e morto pelo regime, ouve gritos de gente sendo torturada na delegacia onde ela ficou detida junto com uma das filhas por 15 dias. Esses momentos de tortura psicológica foram vividas pelo nosso entrevistado de hoje. O professor, escritor e jornalista Gilberto Abreu foi preso em julho de 1971 pela ditadura militar, ano mais duro daquele período, ano também em que se passou Ainda Estou Aqui. Bem-vindo à nossa entrevista, professor Gilberto Abreu. Eu que agradeço, Chico. Prazer. Professor, o que o senhor sentiu naquele momento em que viu a cena da Eunice Paiva, escutando aqueles gritos terríveis de tortura na delegacia? Ô Chico, eu imaginava que o filme iria me impactar de alguma maneira, porque eu vivi essa pressão, essa opressão, vamos dizer assim. E isso aconteceu comigo. A cena foi muito semelhante, né? Eu fui preso, mas eu não sofri tortura. Mas num determinado momento, no dia mesmo que eu fui liberado, né, eu ouvi os mesmos sons que estão no filme. Aí, como se eu tivesse levado uma paulada. Eu lembro que me abaixei e tentei me conter, né, porque incrivelmente os sons eram os mesmos, né, de pessoas sendo aviltada, né, agredida, né, e foi um momento realmente de muita emoção, né, uma emoção aí negativa, né, porque me traumatizou muito, por muito tempo até, não o fato de eu ter sofrido tortura física, não senti, não sofri, mas a tortura psicológica, né, de ouvir pessoas sofrendo, e isso me martelou por alguns anos, mesmo depois de acontecido. Professor, como foi ali na sala de cinema, no escuro da sala de cinema? Como é que foi a sua reação do lado de outras pessoas? Como é que o senhor se comportou? Eu estava com familiares, né? E eles mesmos perceberam que quando há o som, né, dos gemidos, né, da pessoa sendo torturada, eu me lembro de ter abaixado e percebido deles também uma reação semelhante, porque eles sabiam que eu podia sentir algo impactante como foi, né? Foi um momento terrível. E agora o filme é narrado com uma sutileza muito grande. É a cena e o som mais impactante do filme. Agora o filme tem coisas maravilhosas, né? Tem a memória musical, cultural do país, de uma maneira muito sutil, né, que me transportou de volta àquela época, porque foi o mesmo ano, né? Então, vamos fazer essa viagem no tempo, né? O que o senhor andava fazendo em 1971 em Belo Horizonte? Eu estava fazendo um curso intensivo para me tornar professor, né? O senhor já era formado? Eu ainda não tinha formação superior ainda não. Sim. O governo lançou na época, né, uma coisa da reforma de ensino de 1971 mesmo, né, que é a Lei 5692, que era a reforma do ensino de primeiro e segundo graus. E houve um concurso para professores. E eu fui classificado e eu fazia um curso intensivo em Belo Horizonte. Nós tínhamos 10 horas de aulas por dia, porque os novos colégios que iam ser implantados seriam no ano seguinte, né, em 72. Então nós fizemos um curso, olha, eu tive 780 horas de didática.
Nos cursos de pedagogia de 4 anos hoje não tem um volume de horas-aula assim. Então, eu estava em Belo Horizonte para isso, para me formar professor numa licenciatura curta. Mais tarde é que eu fiz a licenciatura plena aí em Ciências Sociais. Mas nesse curso eu fiz o curso de História, para me tornar professor de História. O senhor tinha uma vida de estudante, morava numa república de estudantes, esse era o cenário? Era o cenário num prédio que é muito icônico de Belo Horizonte, porque ele é um prédio já bastante antigo, mas é enorme, né? Tem 32 andares. Nós morávamos no 28º, na nossa República de Estudantes. E era um prédio que tinha toda uma fauna urbana ali, né? Estudantes, gente de toda hora, soldados, tinha de tudo. E uma superpopulação, né? 10 apartamentos por andar, 32 andares, você imagina. E nos pisos inferiores havia galerias, livrarias, bares, muitos bares. Né? Não então, parava? Era uma coisa maluca. Dia e noite? Dia e noite. Né? O prédio não dormia. Ela tinha uma loja, inclusive, do Tostão no piso inferior do prédio, do jogador de futebol. Que é admiradíssimo. Sim. Então, o ambiente era um ambiente estudantil e de toda a ordem ali, né? E havia muita movimentação. Nas livrarias havia sempre lançamentos de livros, shows nos barzinhos, né? Era uma vida bastante intensa. Só que o curso era muito apertado por isso, né? Nós tínhamos 10 horas de aula por dia. Professor, e o senhor também participava de concursos, de festivais de música? Foi aí que a repressão, a ditadura militar começou a observar o seu comportamento? Não, foi o seguinte, houve um show do Chico Buarque em maio, eles me prenderam em julho, né? Na mesma avenida que estava esse prédio que eu falei, o edifício Maleta, no centro de Belo Horizonte, na esquina com a Rua da Bahia. Mas a Secretaria da Saúde tinha um grande auditório de frente ao Mercadão, que é muito famoso lá em Belo Horizonte também. E anunciaram o show do Chico, né? E no momento em que a música, apesar de você, tinha sido censurada. Né? Eu já acompanhava esses grandes da nossa música, e muitos deles censurados, né? Campeões de censura, né? Vandré, Chico, Caetano. E me deu a ideia, então, como eu já escrevi alguns meus primeiros versos, né? Havia um festival muito famoso na minha terra, né? Que era geralmente no meio do ano mesmo. Né? E eu escrevi... Sua terra? Em Passos. Passos, né? Minas Gerais. No sul de Minas. Eu escrevi uma música mais, digamos, lírica e uma canção de protesto. E essa canção de protesto é que foi censurada. Né? Aliás, até um policial na minha terra mesmo disse que não liberaria de forma alguma a música para ser executada, como não foi, porque ele não queria saber de novos Vandrés. Né? Eu até me assustei, falei, pô, comparando com o Vandré. Mas era o ato de protesto. Né? Você vê o clima que existia no controle. Né? Quer dizer, numa pequena cidade do interior, né? Um festival de música popular, o controle era total. Né? Não liberaram a música e eu estava de férias quando do festival em Passos no mês de julho, uma semana de férias, citando, por causa da intensividade do curso. Né? Voltei para Belo Horizonte, passados uns dias, né? O meu apartamento é invadido e me levam detido. Como foi esse momento? O senhor lembra? Lembro, detalhes? Cinematograficamente. Algum colega da República abriu a porta, né? E adentra o meu quarto assim, violentamente, né? Mas sem agressividade, a não ser do gesto. Né? E eu estava acordando, eram 8 horas, eu costumo brincar, era 8 horas da madrugada, porque o meu curso era à tarde e à noite, então a gente dormia sempre muito tarde. E eu era um oficial do Exército, mas ele não estava fardado.
ele estava com dois caras enormes, né? Também em trajes civis, e ele me pediu a minha identificação, né? Gilberto Andrade Abreu, eu falei, sim. Então, reconhece você é autor dessa letra, né? Ele me apresentou um papel impresso, né, com a letra da música, e, lá do festival, né? Sim, eu sou o autor. Então, vista-se que nós temos uma conversa com o general. Aí eu fiquei amedrontado, né? O vitrô do apartamento estava aberto, não estava um dia tão frio, né? Embora fosse julho, né? E me deu até ânsia de pular, né? No 28º andar, imagina. Mas, e aí descemos, né? Sobre aquela tensão, mas eu me lembro que eu mantive a calma. Me colocaram num Fusca, sem nenhuma indicação policial qualquer, eles mesmos em trajes civis, e me levaram para a Praça da Liberdade, a outra ironia, porque ali havia o comando do Exército, né? Que é a 4ª Região Militar, né? Que é do 1º Exército, né? Que é a série no Rio de Janeiro. Mas tem a Região Militar em Minas, né? E eu fiquei esperando com esses dois brutamontes no Fusca, que esse oficial subisse, né, até ao comando militar, e ele demorou demais, eu já estava morrendo de fome, né? E eu não podia perder a aula também, né, naquele dia, né? Porque nós tínhamos um contrato de que não podíamos ter qualquer ausência nas aulas. E eu preocupado com isso, e o cara não voltava. Mais de 1h30, aí ele volta e dá a ordem para o cara que estava à direção, né? Toca para o DOPS. Aí eu já me apavorei. O DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social, era a força de repressão. Aí nós cruzamos a Avenida Brasil até a Avenida Afonso Pena, que é a avenida principal de Belo Horizonte, né? E eu me lembro de detalhes, né? Na confluência dessas avenidas tem uma estátua do Tiradentes, como se ele estivesse jogando palitinho, com as mãos para trás, né? E até lembro de ter murmurado assim, né? Seu país não mudou nada, né? Aí o cara me perguntou, o que é que você disse? Não. Nada. Né? Ele fez que não entendeu também. Aí subimos a Avenida Afonso Pena, num prédio de uns 4 andares, que era a sede do DOPS. Né? Aí subimos 3 lances de escada em caracol assim, e aí já fomos recebidos, aí já com aparelhamento militar mesmo. Um capitão enorme, quase 2 metros de altura. E ao se aproximar da porta, né, eles estavam tomando café ali, os militares, e estava escrito, né, DOI-CODE. Eu tinha lido no Pasquim que era o órgão de repressão e de tortura do Exército. Aí eu me apavorei. Eles estavam tomando café, comendo pão de queijo lá em Minas, né? Não me ofereceram, né? E me mandaram entrar numa saleta contígua, assim, né? E aí começaram a me interrogar. Mas aí era o capitão do Exército e outros agentes civis, né? Tinha uns 10 mais ou menos. Fecharam a porta e seguiu-se um interrogatório de mais de 1 hora, né? Um interrogatório maluco. No meio de tudo, ele manda revistar meu apartamento para ver se tinha algum armamento, alguma coisa. Eu falei, não tem nada. O senhor acha que vai ter um tanque Sherman no 28º andar do edifício? E um grupo deles saiu em direção ao meu apartamento. E continuou a me interrogar. E aí ele fez uma pausa esperando a volta deles, que não era tão distante. Seria umas 10 quadras. Aí eles voltaram. E informaram a ele, não tem nada, não tem arma, não tem nem talheres, porque acho que eles devem comer fora. E de fato era. A gente se alimentava na universidade. Falei, tem copo, cachaça, e roupa para todo lado, livro. Uma república de estudantes. Aí ele me fez umas perguntas totalmente malucas, né? Onde eu tinha visto a situação que eu narro na minha música, né? Na minha letra.
em Cuba, na Bolívia, na China. Eu falei, não, se o senhor quiser e dispuser de umas viaturas, eram visíveis até de onde estávamos, né? Nós vamos na usina açucareira na minha terra, que o senhor vê as condições de trabalho que os trabalhadores do campo têm lá. Aí ele, veio com uma evasiva, né? Ele disse assim, não, esses caras estão tudo quebrados, vamos lá ver, não. Aí, por fim, ele me declara que eu estava detido, né? Aí eu fui tomado, né, de um ímpeto, né, de revolta, né? E eu disse a ele, o Brasil não assinou a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris e em Nova York? O Brasil não cumpre os tratados que assina? Eu tenho direito de defesa, eu tenho direito até de mudar de nacionalidade se eu quiser. Aí ele que ficou bravo. Ele ergue a mão assim, e ele era muito grande. A mão dele era maior que a minha cabeça. E na época eu já tinha essa estatura, mas eu pesava uns 20 quilos a menos. Então era um bambu de óculos. Bambu de óculos, era o seu apelido. É que na época eu usava assim, né? Como naquele filme do Frei Beto, aqueles óculos pretos, né? Pretos e grandes, né? E eu magrinho com aquele óculos grande. Aí ele disse para mim assim, o Brasil assinou essa declaração e o senhor está detido. Alguma dúvida? Eu falei, nenhuma. Eu teria. Tá tudo certo. Né? Aí me encaminharam para os subterrâneos do DOPS. Né? E eu chego lá, tinha um grupo de presos ali. Era uma cela, uma sala? Uma sala muito grande, mas sem camas. Havia colchões no chão. E comigo devia ter mais 13 pessoas. Éramos 14. E aí o senhor foi detido sem saber o que aconteceria, por quanto tempo ia ficar ali? Sem saber de nada. E aí, apavorado, né, porque havia o meu aniversário, havia festas na minha terra, familiar, e a minha preocupação era com a escola, não podia perder a aula. E fui ficando ali, exasperado e desesperado. Não fosse a ação... Quando passou a primeira noite, aí o senhor percebeu que poderia se prolongar. Né? E sem saber, né? E a gente viu o clima, né, horrível que havia ali. Apesar que entre os presos havia a camaradagem própria, né, de quem está na mesma situação. Uhum. Mas o senhor não foi torturado? Foi uma coisa horrível, porque é uma coisa... É como se... A falta de liberdade, a gente dá valor à própria liberdade quando a perde, né? Quer dizer, não poder se locomover, sair, e aquilo dá um desespero terrível. Né? Uhum. E esse primo é que praticamente me salvou, porque ele foi informado, né? E acompanhou... Um primo seu? Meu primo. Uhum. Que não morava na minha república, mas numa república próxima. Ele era um alto funcionário de uma cooperativa lá em Belo Horizonte, né? Ganhava muito bem, inclusive. E, aliás, ele que me praticamente alimentava, porque a comida lá da prisão é intragável. Uhum. O arroz era uma gosma com as carnes descoloridas naufragando nele. Assim. Era chamado de geladinha. A comida era feita na penitenciária de Neves de madrugada e era servida ao meio-dia em Belo Horizonte, você imagina. E nem aquecida era, daí o nome, né? Geladinha. E um gosto intragável. Mas o meu primo sempre levava muito cigarro e muita comida. Aliás, os meus colegas de prisão lá que se refestelavam, né? Porque eu comia um pouco, também não tinha muita fome. E ele que começou as negociações... E ele que começou o diálogo com esse oficial do Exército. Isso, foram passando dias e o desespero aumentando. Né? Certo. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, vamos contar, então, os momentos mais dramáticos, que são esses de ouvir os gritos das torturas e dessa angústia sobre o que vai acontecer. Combinado? Uhum. É um instante só e já voltamos.